Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Muito bom dia! Vamos lá então para nossa leitura do dia. Ontem nós paramos aí falando do pronunciamento do John Kennedy, que ele faria a nação. E aí, então, agora eu vou dar continuidade nessa parte, tá? Vamos lá? Muito bem. Se a história de nosso progresso nos ensina alguma coisa, é que o homem, em sua busca por conhecimento e progresso, é determinado e não pode ser dissuadido. A exploração do espaço continuará, quer participemos ou não, e é uma das grandes aventuras de todos os tempos. E nenhuma nação que espera ser líder de outras nações pode esperar ficar para trás na corrida pelo espaço. Aqueles que vieram antes de nós garantiram que este país passasse pelas primeiras ondas das revoluções industriais, as primeiras ondas da invenção moderna e a primeira onda da energia nuclear. Queremos fazer parte disso, queremos liderá-lo, pois os olhos do mundo agora voltam para o espaço, para a Lua e para os planetas além. E juramos que não o veremos governado por nenhuma bandeira hostil de conquista, mas por uma bandeira de liberdade e paz. Juramos que não veremos o espaço cheio de armas e destruição em massa, mas com instrumentos de conhecimento e entendimento. E a parte mais famosa do discurso é: nós escolhemos ir à Lua, optamos por ir à Lua nessa década e fazer as outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir melhor as nossas energias e habilidades, porque esse desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar e que pretendemos vencer, e outros também. De arrepiar, não é? Aqui vemos um líder que tem uma visão que é tão grandiosa que poucas pessoas conseguem acompanhar. Mas ele sabe que não vai conseguir realizar isso sem apoio das outras pessoas. Ele sabe que elas conseguem ver o máximo possível, mesmo que não seja o que ele vê. Quanto mais próximos chegarem dessa visão compartilhada, maiores as chances de sucesso. Nesse trecho, ele deixa bem claro que não sabe como isso será feito, mas que será feito. E essa é a chance de embarcar na maior conquista de todos os tempos. Mas se eu disser, meus cidadãos, que enviaremos à Lua a 240 mil milhas de distância da estação de controle de Houston, um foguete gigante com mais de 300 pés de altura, o comprimento de um campo de futebol, feito de novas ligas de metal, algumas das quais ainda não foram inventadas, capazes de suportar o calor e as tensões várias vezes mais do que jamais foram experimentadas, equipadas com uma precisão melhor do que o meu melhor relógio, carregado todo o equipamento necessário para propulsão, orientação, controle, comunicação, comida e sobrevivência, em uma missão não experimentada a um corpo celeste desconhecido e depois devolvê-lo com segurança à Terra, entrando novamente na atmosfera a velocidade de mais de 40 mil quilômetros por hora, causando calor cerca da metade da temperatura do Sol.
quase tão quente que aqui quanto está aqui hoje. E faça tudo isso. Faça o direito. Faça o primeiro antes de outras nações e antes que essa década termine. Então, devemos ser ousados. Veja como ele vende a oportunidade. Ele tem a visão, mas não tem os meios para chegar lá. Ele precisa de conquistas. Ele precisa de muitas pessoas com o perfil de Roy do seu lado. Grandes líderes possuem essa habilidade. Além de pensar diferente, conseguem tangibilizar, tornar mais real, mais palpável a visão que norteia o que precisa ser feito. Ele não sabe os detalhes técnicos, mas ele consegue tangibilizar a oportunidade o suficiente para que aqueles que têm a competência para descobrir os meios para realizar de fato se sintam motivados a embarcar nessa visão. Por isso que toda empresa, além de valores e missão, precisa ter uma declaração de visão, para que todos entendam em qual jornada ela decidiu embarcar. Ou seja, não basta ver o invisível, é preciso narrá-lo com detalhes para que mais pessoas consigam ver o suficiente para apoiar a sua visão. Você precisa parecer um louco. Um louco no manicômio estava passeando pelo pátio com uma escova de dentes amarrada na ponta de uma coleira. Passeando com seu cachorrinho? Perguntou um dos médicos. Claro que não. Não vê que é uma escova de dentes? Respondeu o louco. O médico dá um sorriso de aprovação e se afasta. O louco abraça a escova de dentes e diz: enganamos ele mais uma vez, Totó. Te falei, confia em mim. Muitas vezes, você precisa acreditar tanto na sua visão que para outras pessoas olhando de fora, você só pode estar maluco. Eu, pessoalmente, adoro a visão de que o que me preocupa não é acharem que estou louco, e sim se estou sendo louco o suficiente. Steve Jobs foi um grande exemplo moderno. Ele era tão apaixonado, tão inspirador, que falava com sua equipe sobre coisas muito fora da realidade, como se fosse algo simples de atingir que só dependia deles. Sua equipe cunhou o termo campo de distorção da realidade para essa habilidade que Jobs tinha. Com o seu charme, inteligência e energia, ele conseguia infectar as pessoas com a sua visão de coisas fora da realidade. O engenheiro entrava na sala para explicar por que algo não podia ser feito e depois de um tempo saía da sala comprometido em fazer aquilo em metade do tempo. Esse poder de Jobs fez com que a Apple se tornasse uma das empresas mais inovadoras de todos os tempos. Não era movida pelas possibilidades, mas sim por fazer o impossível. Eu lembro de anos atrás, quando realizamos o lançamento da primeira turma para empresários do nosso método Fator X. O curso era novo, não havia alunos ou casos de sucesso ainda. Todos os especialistas me disseram que se conseguíssemos R$100 mil já estaria ótimo. Muitas universidades não conseguem isso no primeiro ano em seus cursos. Nós miramos na Lua e com nosso time comprometido a provar para o mundo que não somos uma empresa comum, faturamos mais de R$1 milhão em algumas semanas. Mas não seria possível sem que todos estivessem dispostos e parecessem loucos. Paixão é contagiosa. Ajude as pessoas a entender a sua visão e sentir sua paixão para fazer o que parece impossível. Como ver o invisível? Precisamos treinar nossa mente a enxergar novos ângulos. Ver a mesma coisa, mas de um jeito novo. Quando todos veem somente um tijolo, você enxerga um item de decoração, um peso para sua porta ou mesmo um porta-canetas. Como falamos nos capítulos anteriores, a riqueza está nos olhos de quem vê, e quanto mais você ver, mais riqueza gera. E a melhor maneira de você ver mais é ter mais possibilidades de conexões neurais que outra pessoa. Pesquisas mostram que estudantes que fazem intercâmbio para outros países são mais criativos, têm maior assimilação de processos cognitivos complexos, ou seja, criam mais alternativas do que as pessoas normais. Você precisa treinar o seu cérebro a criar conexões que outros ainda não criaram. Pensamento convergente. No modelo tradicional de escola, não somos treinados a ver o novo, somos treinados a ver o que é esperado de nós. Você até pode ser abrangente no pensamento, mas no final tem que chegar na resposta certa para receber uma nota alta. Caso contrário, é reprovado.
Por causa disso, crescemos treinados a não procurar novas maneiras de fazer as coisas, e sim para achar a única resposta certa, só uma. Por isso, esse mundo tem tanto do mesmo. Pensamento divergente. Aqui o objetivo é o contrário. Você é recompensado por quantas variações, inovações, alterações e misturas consegue criar a partir de uma única ideia. Não é sobre achar a resposta certa, é sobre ter o máximo de alternativas possíveis. Aí não bate o desespero. Se algo não funcionar, você tem outra e mais outra. As chances de você chegar na resposta de que precisa antes das outras pessoas é muito maior. Visionários têm a capacidade de pensar em possibilidades novas, em olhar velhos problemas aplicando novas abordagens em que ninguém havia pensado ainda. Quando o trem de alta velocidade, que pode passar de 300 km, foi criado lá no Japão, os engenheiros enfrentaram o problema do barulho. A onda de impacto sonora do trem cortando o vento era tão alta que era alta demais até para as casas vizinhas. Até que um dia, o engenheiro estava vendo um documentário sobre a natureza e viu um passarinho. Ele é capaz de mergulhar e sair voando novamente em segundos. Então veio a ideia. E se o mesmo formato de bico fosse usado em um trem? Problema resolvido. Por isso, hoje, os trens têm esse formato. Muitas ideias nascem da capacidade de encontrar soluções para problemas em lugares onde não se esperava. Newton vislumbrou a possibilidade da lei da gravidade quando uma maçã caiu na sua cabeça. Arquimedes descobriu como medir a quantidade de ouro de uma coroa do rei enquanto tomava banho de banheira. Ficou tão entusiasmado que saiu sem roupa gritando: Eureka! O carrinho de bebê dobrável que você guarda no porta-malas do carro foi criado por um engenheiro que trabalhava com aviões e foi inspirado no trem de pouso dos aviões. Coloque a sua ideia à prova. Como você sabe se sua ideia é visionária ou ainda é mais do mesmo? Muitas pessoas acham que criar algo incrível, a fórmula da juventude, a última bolacha do pacote, só para descobrir que tiveram uma ideia bem básica e genérica. Para isso, criei uma ferramenta para ajudar você a descobrir. Leva minutos para aplicar e pode economizar muito tempo e dinheiro antes de você sair por aí acreditando ser o novo Walt Disney. Ela é especialmente poderosa para validar ideias que querem quebrar paradigmas. Desde uma ideia de uma nova proposta de regime de trabalho para seu chefe até a criação de um novo modelo de negócio. Colocar sua ideia à prova para ajudar demais no seu sucesso. Como funciona? Veja só. Prova. Daí ele desmistificou, ele dividiu a palavra prova. P-R-O-V-A. Prova é um acrônimo para 5 fases da análise de ideias inovadoras. P, problema. R, raiz. O, opções. V, vantagens. E A, atributos. Prova. P, problema. Que problema estou tentando resolver? Qual a dor que quero acabar ou desejo que quero atender? Imagine que você criou um pet shop drive-thru, onde o cliente compra sem sair do carro. Qual a dor aqui? Tem que estacionar e pegar filas no caixa para fazer compras no caminho de casa. R. Receita. Que receita nova você sugere para resolver o problema acima? Como sua ideia é superior, muito superior à solução de padrão atual? No nosso exemplo, todo mundo só tem estacionamentos, mas ninguém realmente vende um drive-thru ainda. As pessoas não querem perder tempo. É bom ficarmos dentro do nosso carro mexendo no celular, pois é um ambiente amigável. Muita gente se incomoda de ter que estacionar, descer do carro, andar pelo mercado, pegar fila, voltar para o estacionamento. Com nossa solução, ela faz o pedido da mesma forma que em redes de fast food, pedindo em uma janela ou pelo aplicativo, fazendo pagamento e retirando em outra janela, em muito menos tempo. Ó, opções de remédios. Quais as 3 opções ou alternativas existentes hoje para esse problema? Em nosso exemplo de pet shop, poderíamos citar aplicativos de entrega, delivery dos outros pet shops ou grandes mercados que também oferecem alguns produtos para animais, além de todo o resto que o mercado normal vende. V. Vantagens. Quais as vantagens de cada opção? Quais pontos fortes e pontos fracos?
Delivery, o ponto forte é que dá para pedir direto pela loja. Ponto fraco, poucas lojas oferecem e precisa entregar por pedir. Mercados, pontos fortes é que a pessoa já pode comprar mais coisas, além de itens para o pet. Ponto fraco, tem que estacionar e caminhar. Aplicativos de entrega. Os nossos pontos fortes são que eles têm preços baixos, muitos entregadores e podem ir comprar em qualquer lugar. Os pontos fracos são: o pedido pode vir trocado. Nossa vantagem: o cliente está no caminho de casa, não tem que estacionar e não precisa telefonar, pois temos nosso próprio aplicativo. Ele pode pagar e só mostrar o QR Code para retirar o pedido. Já temos o ponto em uma avenida bem movimentada. E atributos. Quais atributos, ingredientes ou componentes essas opções utilizam? O que de novo poderia testar para criar uma nova receita ou solução? Em nosso exemplo, todos usam estacionamento, telefone ou aplicativo. O ingrediente novo que podemos aplicar no nosso caso é o drive-thru. Se der certo, nosso sistema pode se tornar uma franquia para ser implementada em outros pet shops do país. Resultado final. Note que aqui temos uma luz amarela. Na fase 5, ficou claro que os aplicativos de entrega parecem ter uma vantagem forte, pois eles resolvem o problema com a falta de tempo das pessoas. E o P no início, sendo que o entregador pode buscar o produto em qualquer loja da cidade. Não estão presos a uma só loja, e ainda há tantos entregadores que o tempo de espera é mínimo. Um forte concorrente abarrar a nossa ideia na forma atual. Se continuar assim, na medida que mais entregadores se inscreverem para fazer parte dos aplicativos de teleentrega, menos valor eu vou agregar para o meu cliente. Aqui, sei que preciso sentar e repensar caso resolver esse problema a longo prazo, para não ser surpreendido em pouco tempo, porque minha ideia não gera mais interesse nas pessoas, ou seja, melhor resolver isso antes de continuar com a ideia. Deu para pegar a ideia? Nem toda boa ideia é um bom negócio. E nem todo bom negócio é uma boa ideia. Saber enxergar que os outros não conseguem ver é o segredo para criar ideias que resolvem problemas, agregam valor e encantam as pessoas, como todos os grandes visionários do mundo fizeram. E você pode fazer o mesmo. Abaixo, compartilhe um exercício simples para te ajudar a fazer expandir sua capacidade de ver o invisível. Saber ver o que os outros não veem e comunicar para que acreditem. Isso é pensar diferente. Aí ele trouxe um desafio aqui de, reinventar a roda. Em pegar algum objeto que a gente conhece, né, e trazer um novo significado para ele. Em trazer outra forma de utilizar. Pegar um celular e o que pode virar um celular. Ou o que pode virar esse marca-texto. E aí trazer aí novas funcionalidades, trazer um novo modelo, uma nova forma para aquilo que a gente conhece de tão básico. Por exemplo, uma cadeira, qualquer coisa que estiver perto da gente. Se alguém quiser o passo a passo também, assim como as outras atividades, pode me chamar sempre no direct, que eu mando a fotinho, tá? E vamos para o capítulo 12. Como pensar grande? Eu não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro tentando encontrar o sono. Mas minha mente estava agitada demais para conseguir descansar. O corpo pedia repouso, mas havia esquecido de combinar com a mente. Estavam em momentos diferentes. Era a fase financeira mais difícil que já vivemos. Meu primeiro ano de casado, com meus 23 anos, eu tinha a responsabilidade enorme de fazer a nossa empresa dar certo. Para conseguir pagar os colaboradores que tínhamos, muitas vezes eu ficava noites em claro tentando encontrar uma forma de conseguir fechar mais contratos e deixar as contas em dia. Em alguns meses, sobrava um pouquinho, em outros, nem tanto. Aquele foi um dos meses que não sobrou nada. Lembro nitidamente de fazer o depósito na conta de um dos colaboradores. Oh, que alegria eu sentia por ele. Não era nada de outro mundo, mas para nós, naquele momento, era uma vitória. Eu segurava o comprovante de depósito na mão, olhando para o valor, e pensava comigo mesmo. Nossa, se eu tivesse esse valor para nós agora, seria incrível. Ou seja, pagávamos todo mundo e não sobrava nada para nós. Mas me orgulho de olhar para trás e ver que jamais nenhum membro da nossa equipe recebeu um só dia de atraso. Não importa o quanto doesse ou difícil fosse. Naquele dia, eu acordei cedo e liguei o meu computador. Era um desktop branco, provavelmente 100 vezes mais lento do que os computadores de hoje.
Eu tinha que deixar a tampa aberta para ajudar a ventilá-lo, pois ele tinha a tendência de esquentar e reiniciar quando eu mais precisava. Era acompanhado por um monitor que um dia foi branco, mas agora estava mais para um cinza amarelado. Com o seu grande tubo, parecia uma TV antiga que ocupava grande parte da mesa. Vou até a cozinha pegar algo e quando retorno vejo o e-mail. Meu coração dá um salto. Abro os olhos e corro para clicar. Era um e-mail de um cliente dizendo: Pedro, desculpe a demora. Segue comprovante de depósito da parcela de R$300 que prometi para o projeto. Obrigado. Eu não consegui acreditar. Meus olhos marejaram. Eu olhei para cima e agradeci, profundamente. Pode parecer pouco, mas para nós, naquele momento, era uma fortuna. Comecei fazendo uma dancinha e dando socos no ar, mas sem fazer muito barulho para não acordar a minha esposa. Parecia que havia ganhado na loteria. Tive uma ideia. Queria fazer uma surpresa. Saí e fui no caixa eletrônico. Saquei o dinheiro, mas fiz questão de que fossem notas de 10 e 20 para que desse a impressão de ser muito dinheiro. Cheguei em casa silenciosamente, abri a porta, caminhei pelo corredor e corri até a cama. Onde você estava? Perguntou ela. Eu tenho uma surpresa, está preparada? Respondi. Abri o envelope e comecei a jogar as notas pro alto, uma por uma. Começamos a rir. Ela nem podia acreditar no que via. Eu disse que daria um jeito. Veja, tá chovendo dinheiro. Eu dizia enquanto jogava cada nota. Rolamos em cima das notas, como se fosse um videoclipe de rap. Que sensação maravilhosa! O dinheiro não durou muito. Apesar da nossa celebração e alegria, ele já tinha destino. Foi para pagar as muitas despesas que tínhamos. Mas a sensação eu jamais esqueci. Hoje, quando autorizo um pagamento de milhões de reais na empresa, eu olho para trás e relembro aquele momento. E como aqueles R$300 impactaram na forma como eu vejo o mundo. Não foi o valor monetário, não eram as notas, mas sim o significado. Era o fato de ser um sinal de que as coisas uma hora dariam certo. Era como se alguém colocasse a mão no meu ombro e me falasse para ter calma, que não estava só. Ainda precisa aprender muita coisa, mas as coisas vão dar certo. Confie e continue trabalhando. Trabalhar não era o problema. Nunca tive medo de trabalho duro. A parte difícil era confiar no que não podia ser visto. Os 3 níveis de valor do trabalho. Talvez você já tenha passado por um momento assim, quando não via mais saída. Haviam se esgotado todas as suas possibilidades e alternativas. Tentou de um lado, falou com pessoas, revisou suas ações e não soube mais como resolver o problema. Eu descobri que existem 3 formas de atuar na vida. E quando você entende como cada uma funciona, momentos assim ficam mais raros. A mente humana pode atuar nesses 3 níveis. Deixa eu compartilhar com você minha visão sobre isso. Nível 1. Visão operacional. É quando focamos na operação, no processo, no passo a passo, no método, no técnico. Se você for um padeiro, é se preocupar com a receita do pão, com a qualidade da farinha, com a temperatura do forno. Se você fosse um jogador de futebol, seria focar em como tocar na bola, cobrar faltas ou dar um carrinho do jeito certo. É focar no procedimento a ser seguido para gerar um resultado específico. Como passamos muitos anos sendo treinados a decorar respostas prontas, sendo recompensados quando respondemos da maneira esperada, uma geração enorme de pessoas com ênfase técnica foi criada. Focamos em memorizar sequências de informações e ações. Mas tem um problema. Quando algo dá errado, travamos. Você segue processos, decora os passos, mas quando um deles não sai como esperado, você encontra dificuldade enorme em descobrir o que fazer em seguida. Naquela época, eu tinha uma agência que vendia websites para clientes. Eu entendia muito da parte técnica de como fazer o design e a programação do website. Sabia como enviar para o servidor e como apresentar informações na página de forma bela e intuitiva. Conhecimento técnico, fruto de muito estudo e prática, mas ainda técnico. A maioria das pessoas se enquadra aqui. Saber fazer seu trabalho razoavelmente bem, mas só entende do seu trabalho e nada mais. Nível 2, visão tática. Visão tática é subir um degrau do nível de pensamento. É quando você não foca mais no procedimento, mas sim em como vários procedimentos funcionam ao mesmo tempo. Se você fosse um padeiro, seria se preocupar como sua equipe está cuidando da produção de pães, bolos e salgados.
Se fosse jogador de futebol, se preocupar como você interage com outros jogadores para mudar a marcação, posicionamento ou troca de papéis no campo. São várias peças funcionando ao mesmo tempo e cada uma deve fazer a sua parte. O seu trabalho é orquestrar essa sinfonia para chegar no resultado final. Geralmente, pessoas com capacidade de pensamento tático são convidadas a ocupar papéis de gerência ou liderança. Com sua visão mais ampliada, elas não se preocupam com o procedimento técnico, mas sim que as pessoas técnicas tenham o que precisam para fazer bem os seus trabalhos. 3. Visão estratégica. Esse é o nível mais elevado. No nível estratégico, você não foca no detalhe, você foca no pensar grande, no longo prazo, no que pode demorar, mas causar impacto gigantesco. Aqui você não é mais padeiro, nem gerente. Você, de cima, tem visão de tudo, do alto do seu trabalho. Geralmente é o trabalho do executivo, vice-presidente ou dono da padaria. Você avalia se as pessoas estão mudando de hábitos alimentares e se vender pão ainda vai ser uma boa daqui a 2, 3, 5 anos. Você fica de olho em mais outros alimentos da padaria que você pode oferecer e quais parceiros pode criar e o que os seus clientes nem pediram ainda, mas que analisando o padrão de comportamento deles, você tem os dados e o feeling de que pode dar certo. No exemplo do futebol, você não cuida da bola, nem de correr atrás dela. Você se preocupa em contratar bons jogadores que vão ajudar a vender mais camisetas e trazer torcedores para os jogos. Você cuida da imagem que a marca tem como a torcida, para que as pessoas vivam os valores da empresa do dia a dia. Tratar de colocar as contas do clube em dia para que em alguns anos ele tenha saúde e fôlego para disputar de verdade os maiores campeonatos. Operacional é aprender a dar tiros. Tático é saber como muitos soldados interagem no campo de batalha ao mesmo tempo. E estratégico é decidir se vale a pena entrar em uma guerra ou não. Percebe a diferença? A maioria das pessoas passa a vida toda pensando somente no técnico. Fazem mais um curso, compram mais uma máquina, investem em mais uma especialização, estão sempre afiando seu machado, mas ainda são pessoas que cortam árvores. Sua atuação é limitada, pois não conseguem se clonar e ter escala no que fazem. Nos negócios, nos relacionamentos, na vida, você vai ter muitas chances de olhar os problemas e oportunidades nos 3 níveis. O mais fácil, é óbvio, sempre será o técnico. O mais profundo e difícil será o estratégico. Você precisa tomar a decisão de olhar as coisas sempre num nível mais profundo. Um número menor de pessoas busca aprender e pensar no nível tático. Ao trabalhar com mais pessoas e ajudar para que façam o seu trabalho dentro do esperado, o seu valor sobe acima da média. Elas entendem como as peças se encaixam e começam a operar nesse nível de pensamento. Sua visão, sugestões e ideias de melhorias conseguem levar em consideração mais elementos ao mesmo tempo. Mais do que saber usar bem o seu machado, conseguem liderar e coordenar várias pessoas para que usem melhor os seus machados. Seu trabalho impacta várias pessoas e processos. Para cada hora trabalhada, uma pessoa de nível tático geralmente agrega mais valor do que no nível técnico. Logo, é mais valiosa e gera mais impacto. E, no topo, temos as raras pessoas que aprenderam a pensar estrategicamente. Elas não se preocupam com o fio do machado, não se preocupam se a equipe de cortadores está conseguindo fazer seu trabalho. Seu foco é avaliar se ainda vale a pena cortar madeira. Olham para onde o mundo está andando e como vai estar a demanda para o seu produto em alguns anos. Se precisam ajustar a forma como são vistos no mercado ou se precisam mudar de mercado. Seu papel é estar sempre questionando o porquê de fazer tal coisa. É do nível estratégico que deve vir a clareza dos motivos pelos quais vale a pena fazer algo. Sempre pensando no longo prazo, alinhando os valores e missão. Lembra do Titanic? Operacional é pensar na eficiência das caldeiras a vapor que giravam os motores do barco. Tático seria cuidar para que todas as equipes de limpeza, alimentação ou entretenimento a bordo conseguissem fazer bem o seu trabalho. E estratégico seria decidir mudar a rota para desviar da zona do iceberg, mesmo se isso atrasasse a viagem. Estratégico define o porquê, tático elabora o como e o operacional realiza o que. E encerramos aqui o nosso dia de leitura.
acredito que amanhã a gente vai concluir esse livro e já vai iniciar outro, hein? Então amanhã a gente encerra o livro Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti, e a gente vai iniciar a leitura do livro Seja Foda, do Caio Carneiro. Gente, um ótimo dia para vocês, que seja uma quarta-feira extraordinária. Um beijo no coração, obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau!